O tema da coluna Conta Pessoal desta segunda-feira é este, a compra e venda de imóveis. Converso agora com o economista Gilberto Braga, do IBMEC, com o advogado Milton Quirino, especializado no setor imobiliário, presidente da Câmara Imobiliária de Mediação e Arbitragem. Um prazer ter os senhores dois conosco. Doutor Quirino, já tinha visto essa história de preferir um apartamento na sombra? Ainda não. Essa é a primeira vez que eu vejo. É bem diferente do que eu estou acostumado aqui no Rio e São Paulo. Normalmente é o contrário, não, professor? Pois é, na verdade, a chamada coluna que tem o sol da manhã é mais caro, porque você, na região sudeste e sul, você economiza depois na conta do ar-condicionado, porque na parte da tarde os imóveis ficam mais quentes e essa temperatura se propaga pela noite. Pois é, tudo tem que entrar nas contas, afinal de contas. Vamos lá então para as nossas perguntas dos nossos assinantes. A gente tem a primeira delas, vai aparecer já aqui no nosso vídeo wall. A primeira questão é da Aline Souza, que é de São Paulo. Quais os critérios mais importantes na hora de se comprar um imóvel? Eu estou querendo, claro que aí é um mundo de resposta, mas para ser mais objetivo, quais seriam os aspectos fundamentais a observar? O primeiro aspecto é conhecer o local, conhecer bem. Às vezes se fala, por exemplo, aqui no Rio, Barra da Tijuca, e muitas vezes fica a vários quilômetros da Barra da Tijuca. Né? Depois a pessoa toma conhecimento. Outra questão é saber qual é a construtora, porque a qualidade é importante. Né? Com o bom imobiliário, são os dois fatores importantes. Saber a exata localização, não só do imóvel, como do apartamento. O apartamento primeiro andar é mais barato, mas às vezes ele fica ao lado de uma churrasqueira, de uma piscina, de uma área de futuro barulho, futuro problema. Então, isso é importante, conhecer na planta a localização e conhecer a performance da construtora. Seriam os dois fatores primordiais na hora de fazer a compra. Professor Gilberto, o doutor Quirino mencionou ali a questão da aquisição e do valor. Como é que o senhor vê isso? Na sua opinião, quais seriam os aspectos fundamentais a considerar de cara para quem planeja, por exemplo, fazer um financiamento? Para as questões econômicas, ou seja, o aspecto do valor total do imóvel e a condição de financiamento e a parcela. Tradicionalmente, Guto, este setor imobiliário trabalha com um comprometimento de renda de até 30% do total das pessoas integrantes da família que irão contribuir no pagamento. Isso é importante para não sacrificar o orçamento. Quer dizer, se comprometer até 30%, pode bancar? Em geral, esse é o patamar que é utilizado para a aprovação do financiamento. Agora, doutor Quirino, tem um aspecto que nós conversávamos antes de iniciar a edição, que o senhor falou que é preciso observar também, que é o momento de se entrar com financiamento, que fica a critério, ou é opcional, digamos assim, a quem está adquirindo imóvel, entrar com financiamento já contratado ou de outra modalidade. Queria que o senhor falasse rapidamente para a gente disso. Inicialmente, alguém que vai comprar um imóvel tem que ter uma assessoria jurídica. Comprar um imóvel é diferente de comprar um eletrodoméstico. Às vezes um imóvel para a vida toda, toda a sua renda, etc. Então, é preciso saber que muitas vezes a pessoa compra um imóvel, digamos, R$500 mil. Eu vou dar 100 mil de sinal durante a construção e depois vou pagar 400, com financiamento. E esse financiamento, se ele for verificar na escritura, ele é uma opção dele, mas ele tem a obrigação de, naquele prazo, cumprir. Ou seja, pagar aquele valor à vista ou financiar. Mas sempre é a conta e risco dele, comprador. Isso muitas vezes ele não observa e aí chega no dia de receber as chaves, ele não conseguiu por alguma razão o financiamento e vem então culpar a consultora quando ela diz, não, mas o contrato previu que isso é uma liberalidade. E ele pode perder o que já pagou? Ele pode vir até a perder, caso ele não consiga obter esse financiamento. E muitas vezes o financiamento depende de uma série de documentos, né, e às vezes não sai no tempo, e ele então faltou uma análise prévia do contrato, que aquilo seria uma modalidade de pagamento, mas não obrigatoriamente a consultora não se obrigou a ter aquele financiamento. Entendi. Vamos adiante, temos mais questões dos nossos assinantes. Esta vem de João Batista Carneiro. Quero comprar um imóvel para casar. E em cada visita que faço, o vendedor faz exigências contratuais diferentes. O que pode constar de um contrato de compra e venda? Essa questão é da Letícia Santana, de Teresina, no Piauí. Professor, doutor Quirino, quer falar rapidamente para depois passar ao professor? Perfeito. A questão de exigências contratuais, né, isso tem que ser tudo visto no início da compra. Porque ao se comprar um imóvel de um particular, é muito fácil. Tira-se certidões, né, daquela pessoa e se faz o negócio. Quando se vai comprar o imóvel na planta, o imóvel em corporação, é que é mais complicado.
porque ele não sabe sequer se o imóvel vai ficar pronto naquele período. Agora, sobre exigências contratuais que possam vir surgir durante o contrato, isso não tem como acontecer. As exigências têm que ser no início, né, da assinatura. E todas previstas. Para ele já ter, saber se ele vai ter condições ou não. Professor Gilberto, este boom imobiliário que acontece, me corrija se eu estiver errado, no Brasil todo, mas com muita intensidade no Rio de Janeiro sobretudo, nesse momento favorece quem está querendo comprar um imóvel ou joga contra? Na verdade, os imóveis estão baratos, porque ao longo da crise houve uma diminuição no IPI dos itens de construção, então o material ficou mais barato, o custo de construção ficou mais barato e, ao mesmo tempo, o governo intensificou o programa Minha Casa Minha Vida, que já prevê linhas de financiamento com taxa de juros mais baratas, mais em conta, portanto, a prestação e o preço final bem menores para o adquirente e também, Guto, nós temos um excesso de crédito. Então, hoje, a pessoa que tem um nome limpo na praça, ela consegue comprar um imóvel até mais fácil que comprar um carro. Tá bem, mais questões, vamos lá para o nosso telão. Quando a construtora atrasa a entrega do imóvel comprado na planta, quais são os direitos do comprador? É pergunta do Lucas Vargas, do Rio, doutor Quirino. Bom, existe um atraso pontual, atraso de meses, atraso de às vezes até um ano, né? E ele tem direito a uma indenização, muitas vezes prevista no próprio contrato, que é uma multa contratual. E se esse atraso for maior, ele poderá pleitear também as perdas e danos que tiver obtido. Muitas vezes ele muda de cidade, ele muda escola de criança, etc., e tem esse problema. Agora, existe aquele atraso que não é pontual, aquele atraso da obra ficar paralisada, abandonada, né? E ficar sem perspectiva. Aí é o problema mais complicado, ele tem que reunir os demais para tentar ter uma solução conjunta. Muito bem, tem uma questão que me parece bastante importante, só que eu preciso de uma resposta bem enxuta, não sei se para o professor Gilberto ou para o doutor Quirino. Vamos ver. O que é alienação fiduciária e se isso faz parte dos contratos do sistema financeiro de habitação? Questão do Luiz Carlos Vasconcelos, de Brasília. O professor quer falar sobre isso, doutor Quirino? Eu posso dar uma visão econômica. A alienação fiduciária funciona como garantia. É o próprio imóvel que fica em garantia da dívida, não havendo pagamento financeiro das prestações, a partir de um atraso, o processo de retomada é um processo absolutamente rápido. Em 3 meses o imóvel é retomado para satisfazer, ou seja, para pagar a dívida e aquilo que já foi pago é reembolsado mediante o leilão do imóvel. Juridicamente, ou seja, é uma alternativa, um recurso para quem compra, mas tem que se observar muito cuidado na hora de contratá-lo, não? Sim, na verdade, isso não entra dentro do sistema financeiro tradicional. É uma regra direta através do financiamento da carteira bancária entre o comprador e o financiador. Rapidíssimo, doutor. Eu só acrescentaria que não é sistema financeiro da habitação, mas sistema financeiro imobiliário, que incorporou a alienação fiduciária como uma modalidade de financiamento. É muito bom para o construtor, porque ele tem o investidor, ele tem a capitalização dos títulos, tem a securização dos títulos. Agora, para o comprador, tem essa cautela que deve ser tomada, porque ele pode vir a perder o imóvel se não pagar. Muito bem, a gente necessariamente voltará ao tema em outras ocasiões, porque interessa a todos e o momento tem muito a ver com isso, esse crescimento imobiliário nas principais regiões metropolitanas do Brasil, sobretudo. Quero agradecer as presenças do doutor Hamilton Quirino, do professor Gilberto Braga também. Obrigado, até uma próxima vez.